Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira. É o nosso curso de psicanálise pastoral. Explicar para você que está chegando agora no trabalho que não conhece nada. A psicanálise, ela é uma ciência humana. Faz parte do grande bojo de ciências humanas. Ela já está plena, completa, perfeita e absoluta? Certamente que não. Dentro das ciências humanas, outras ainda estão surgindo e outras já surgiram. Algumas já até caducaram, outras se aperfeiçoaram, outras estão em aperfeiçoamento. Este é o caso da psicanálise. E ela tem muitas vertentes. E nós estamos estudando aqui uma das vertentes, que é a psicanálise pastoral. Isto é, alguém que está dentro da fé cristã, que tem uma formação voltada para o cristianismo, para a fé em Cristo, e que tem uma ferramenta que seria a psicanálise. Existe uma teoria na psicanálise. É a teoria do inconsciente. Tudo aquilo que nós vivemos, que nos alcança direta ou indiretamente, é absorvido por nós, consciente ou inconscientemente. Aquilo que não é resolvido conscientemente vai para um lugar que é o inconsciente. E, neste caso, fica recalcado. Esse recalcamento, ele causa certas frustrações, ou muitas frustrações. A teoria psicanalítica é de que, se os traumas não foram resolvidos, se o inconsciente está latejando, é necessário extravasar. E vai extravasar de que maneira? Através de alguns comportamentos. Toda essa teoria psicanalítica, ela foi desenvolvida por Sigmund Freud. Certamente que existem os dissidentes de Freud. Por quê? Não dá para ser uníssono. Tem coisas que se concorda e tem coisas que se discorda. Por isso, nós pegamos um teórico aqui e outro teórico lá e outro teórico lá e trazemos cativos para a fé cristã. Significa, nós não aplicamos a psicanálise justamente do jeito que saiu lá da fonte. Precisa passar pelo filtro da fé cristã. Por isso, psicanálise pastoral. Sejam todos muito bem-vindos. Já conosco aqui está o nosso irmão Nilson e Verônica, também o nosso irmão Erlan Alencar, nosso irmão Lorival Silva e o nosso irmão Edjailton. São os primeiros a chegar. Sejam bem-vindos. Temos um trabalho pela frente, porque nós estamos abordando já a nossa penúltima palestra desta formação de um ano. Nós vamos vencer este mês de abril. Quando nós iniciarmos o mês de maio, já vamos para a última das nossas palestras. Terminando o mês de maio, começa o mês de junho. Nós vamos ali para o arremate, para que em junho a gente termine. Aí você vai ter um ano de formação em psicanálise pastoral, uma ciência que você vai trazê-la cativa a Cristo. O que vem primeiro? O pastorado ou a psicanálise? Para mim, para você, para nós, primeiro o pastorado. Aí é onde cabe a psicanálise, como uma ferramenta. Você vai lá na sua caixa de ferramentas, você tem a teologia, você tem o direito, você tem a psicologia, você tem a psicanálise, você tem a administração. Na sua caixa de ferramentas, você retira os conceitos psicanalíticos e aplica no aconselhamento pastoral. Mesmo que você não esteja credenciado como pastor ou atue como um pastor, uma pastora de igreja, existe essa vocação que muitos irmãos e irmãs já exercem no corpo de Cristo. Esta aqui é a nossa ideia. Chegou aqui também nosso irmão Alcirley Costa, dando aqui a graça e a paz. Nosso irmão Santos Paulo, dando uma boa noite. Nosso pastor Edson Ribeiro, Shalom Adonai. E o nosso amado irmão Roberto Lani. Paz seja com todos, meus irmãos. O trabalho de hoje é darmos continuidade ao que nós já começamos. Esta mesma disciplina, ela foi ministrada através do CONIPT, Conselho Internacional de Psicanálise e Terapias Integrativas, em um curso de mestrado em psicanálise. Quero rememorar com vocês que nós já falamos sobre Schopenhauer e Freud,
falamos sobre a tragédia grega e psicanálise, filosofia pré-socrática e psicanálise, a presença de Sócrates na psicanálise, o banquete de Platão, uma revisita da transferência em Lacan, Freud e Aristóteles, a função significativa da palavra, Lacan e Santo Agostinho, o encontro de Carl Gustav Jung com a filosofia, mística e psicanálise, e agora nós estamos aqui estudando ateísmo e psicanálise, necessidade ou contingência. Tente pensar desta forma. Antes de começarmos os estudos, há um ano atrás, e agora, um ano depois. Esta foi o caminho que nós percorremos até aqui. Se você está chegando no projeto agora, você está convidado a se matricular para poder receber aí o teu certificado. Entra em contato, o número de telefone para entrar em contato é esse que está aparecendo para você, 11 999 47 43 30. Entrando em contato com o professor Rogério de Souza, nós vamos passar as melhores informações para que você também possa se matricular. Se isto é uma novidade para você, dentro de 3, 4, 5 meses, já não será tanta novidade assim. Chegou aqui também o nosso irmão José Silva, dando a paz a todos os irmãos. Vamos lá. Em que ponto que nós estamos? Nós já falamos aqui a aula introdutória, nós falamos sobre esse grande desafio da psicanálise em relação à religião. Então, nós tivemos uma aula bem introdutória, falamos sobre a necessidade de reconsiderar e ressituar, falamos sobre o tempo de ateísmo, o advento da modernidade, algumas objeções críticas advindas das diversas disciplinas, e chegamos nesse dia de hoje, o combate da psicanálise contra a religião. Perguntamos, né, se a psicanálise ela é necessariamente ateísta. Quer dizer, o psicanalista, aquele que vai atuar nesta área, ele precisa necessariamente ser um ateu? Desacreditar da existência de Deus? Em nosso caso, nós taxativamente dissemos que não. Não. Mesmo porque uma pessoa, para tornar-se um terapeuta, um psicoterapeuta, ele nem precisa de passar pela faculdade. Faz o curso com um instituto. Você pode ser um livre docente, pode ser um advogado, você pode ser um administrador de empresas, pode ser uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum entre o povo. Pode também tornar-se um psicoterapeuta, um psicanalista. Assim, não há necessidade de você ser ateu, descartar a sua fé na existência em Deus. Mas uma coisa que nós procuramos fazer é, primeiramente, humanizar a situação. Quer dizer, nós vamos depurando aquela crendice que as pessoas têm de que tudo é sobrenatural, ou Deus ou os demônios que estão agindo, ou que isto é obra de feitiçaria, aquilo dali foi um trabalho que foi encomendado, alguém que fez uma oração forte, o meu nome foi colocado na amarração, existe uma sina na minha vida. Não, a psicanálise procura naturalizar a situação, deixar humano, demasiadamente humano, totalmente humano. Isso em primeiro lugar. Aí depois é que nós vamos fazendo as aberturas para poder, pastoralmente, falar sobre Deus, o Espírito Santo, Jesus, a palavra do Senhor. Primeiro a gente desmistifica, para não ficar aquelas fantasias, não ficar aquela crendice, aquela superstição. Mas pastoralmente trazemos cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Agora, nem todo psicanalista é assim. Ele é ateu confesso. É uma problemática? É uma problemática. A pessoa passa por um psicoterapeuta que ele é holístico, o outro ele é esotérico, o outro é espiritualista, o outro é ateu. E no nosso caso, somos cristãos, exercemos um trabalho pastoral. Certamente que essa nossa profissão de fé,
ou falta de profissão de fé vai influenciar no método terapêutico. Isto é, aquilo que nós vamos aplicar para o melhoramento da saúde mental, emocional e psíquica das pessoas que estão se consultando conosco. Se você vier para se consultar com o professor Rogério, eu não vou esquecer que eu sou pastor evangélico. Não vou esquecer a minha piedade de púlpito, a minha piedade da carreira cristã. Simplesmente para representar um papel e apenas aliviar a sua dor. Em algum momento você será evangelizado. Em algum momento vou fazer orações com você. Em algum momento nós vamos trazer os valores da fé cristã. A pessoa passa por um psicoterapeuta ateu, vai ter uma desmistificação absoluta de qualquer ação sobrenatural. Tudo o que acontece é somente humano, nada mais do que humano, absolutamente humano. Compreenderam isso? Deixa eu dar uma saudação aqui ao nosso irmão André Luiz, que chegou também dando a paz do Senhor Jesus. Pode perceber que as pessoas que participam conosco aqui são da profissão de fé cristã. Em algum momento vocês viram algum ateu entrar por aqui? Alguém de outra religião entrar por aqui? Até que tem pessoas que estão sem religião, que procuram nosso projeto, conversam conosco e dizem: passei a crer em Deus depois que comecei a assistir as palestras do pastor Rogério, do professor Rogério, com a graça e a bondade de Deus. Então veja aqui. O combate da psicanálise contra a religião. A psicanálise, ao estabelecer o seu método de conhecimento da atividade mental humana, colaborou imensamente para revolucionar a imagem que tínhamos dos homens. Com o estabelecimento de um conjunto de determinações no mundo psíquico inconsciente, pôde então explicar um grande número de comportamentos, tanto na vida cotidiana quanto patológica. E foi a partir de suas investigações e descobertas clínicas realizadas no estudo da mente individual que ela expandiu e aplicou sua abordagem a várias áreas da experiência cultural humana, arte, religião, filosofia. Assim, a abordagem freudiana do fenômeno da experiência religiosos, de inspiração empírica, positivista e racionalista, visando a inscrever-se a psicanálise num ramo do saber científico, reduziu-os, num primeiro momento, aos determinantes da realidade psíquica e à formação de seus sintomas. Cito Freud. Nosso trabalho nos leva a uma conclusão que reduz a religião a uma neurose da humanidade e explica seu enorme poder da mesma maneira que uma compulsão neurótica em nossos pacientes individuais. Desde aquela época, totem e tabu, nunca duvidei de que os fenômenos religiosos só podem ser compreendidos segundo o padrão dos sintomas neuróticos individuais que nos são familiares. Constata-se que, na perspectiva de Freud, Deus e o mundo da fé tornaram-se projeções das expectativas infantis e ilusórias, e, de forma ampliada, uma neurose obsessiva generalizada. Veja só o drama que nós estamos aqui. Existem ateus dentro da igreja? Nós vimos aqui na palestra da semana passada que sim. É aquele ateu que ele não se professa ateu, mas ele já perdeu a fé de que Deus está atuando, de que Deus está falando, de que Deus está presente. Existem pessoas que estão na igreja por causa do clube social que ela representa, do bem-estar moral que ela traz, porque a sua família pertence à igreja, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Perderam aquele temor que a piedade coloca nas pessoas. Portanto, esses são ateus existenciais. Lembra que eu falei disso? Então, esses ateus existenciais estão por aí aos montões, tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas. E existe aquele ateu que ele é filosófico. Ele vai em busca das bases racionais para justificar o seu ateísmo. Aqui, o Freud ele está batendo com o martelo, como se fosse o Nietzsche, mais futuramente, o Nietzsche fazendo a filosofia do martelo. Vamos destruir os ídolos. Vamos quantificar quantas pessoas são praticantes neuróticos da sua religião. Neuróticos mesmo, fanáticos. Quantos tornaram a sua religião uma muleta existencial? E com essa muleta existencial não se responsabilizam por suas atitudes, suas escolhas e os seus destinos. Então, neste primeiro momento,
A religião ela é tratada como uma grande superstição para ocupar o papel do pai. Quer dizer que o pai não cumpriu o seu papel social, a mãe não cumpriu o seu papel social, oprimiu esta pessoa com os seus valores, as suas moralidades, e agora a pessoa está neurótica dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, enfim, dentro de uma casa, um terreiro, um santuário. Se pudéssemos quantificar, não podemos. Qualquer quantificação é lenda. 80%, 70%, 30%, tudo isso aí é mito. A gente sabe que é mito porque ninguém saiu de igreja em igreja, mesquita em mesquita, sinagoga em sinagoga, terreiro a terreiro, conversando com todos os adeptos de uma religião sobre isso ou aquilo. Ninguém saiu. Então, quando eles citam aí 30 bilhões, 40 bilhões, 60 milhões, 70%, 40%, é lenda isso aí. Acredite você se quiser ser iludido. Eu mesmo, ao longo dos meus quase 50 anos de vida, nunca fui entrevistado por nenhuma fonte de pesquisa. Mas faço parte das estatísticas. Vocês que estão aqui, já responderam alguma pesquisa? Foram lá no seu templo? Foram lá onde você mora? Bateram na sua porta? Te abordaram pela rua? Você foi tomado como uma amostragem entre 1.000, 2.000, 3.000, 100 pessoas entrevistadas para representar 200 milhões de brasileiros. Lenda, mito. Em poucas palavras, uma falsificação de dados. Cuidado com isso. Portanto, não dá para quantificar as pessoas que estão nas igrejas, que estão neurotizadas e que veem a religião apenas como uma muleta existencial. Não dá. A gente pode ter uma perspectiva. Eu acredito que a grande maioria que está ali está bem. Está de bem com Deus, está de bem com a religião, está de bem com a família. E poucos ali estão frustrados, ficam por um tempo e vão logo embora. A denúncia do Freud é justamente para que as pessoas que se escoram na religião fazem da religião o seu cavalo de batalha e reputam tudo para que Deus resolva, ou o grande culpado seria o velho Satanás. Por isso que eu falei para vocês, antes de nós mistificarmos, vocês lembram das aulas que nós tivemos aqui sobre mística e psicanálise. Antes de nós mistificarmos, atribuirmos a Deus ou ao demônio as sortes ou mazelas que acontecem conosco, dentro de uma terapia, dentro de uma consultoria, dentro de um atendimento, vamos naturalizar, vamos deixar no âmbito do humano, do cotidiano, do comum, vamos espantar os fantasmas, vamos deixar esse assunto mais no chão de loja possível, vamos normalizar, vamos mostrar que esses dissabores não é exclusivo da pessoa com quem nós estamos conversando. Ou seja, não foi só Jó quem sofreu um ataque infernal de Satanás. São as nossas aulas de teologia do Antigo Testamento. Quantas e quantas não são as vítimas deste anjo perverso? Mas quantas se comunicam? Quantas conversam sobre o assunto? Quantas pessoas tiveram seu livro escrito como Jó teve seu livro escrito? O que está acontecendo aí na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças? Se fosse para nós fazermos aqui um fórum, provavelmente, como diz o apóstolo Pedro, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão dispersos pelo mundo. O que faltava era a gente conversar sobre o assunto. Por isso, vamos naturalizar. O sofrimento ele é humano. Cada um de nós tem a sua própria frustração, a sua própria aflição, ou como disse o Senhor Jesus, a sua própria cruz que causa dores e dissabores. Mais alguns irmãos chegaram por aqui. Temos o nosso irmão José Fernandes, graça e paz, nossa irmã Gislene Sintra e o nosso irmão André Luiz dizendo, não, nunca. E assim vai. Essas estatísticas, elas são lendárias. Lendárias. Neste último censo que foi realizado pelo IBGE no Brasil, a turma nem era recebida nas casas. Não era.
os portões não se abriam. Eles tinham que passar de casa em casa, chamando todo mundo, levantar um censo, fazer algumas perguntas. Muitos não foram atendidos, mas saiu um censo. E assim vai. Mesma coisa acontece nas escolas, faculdades, universidades, igrejas, bares, restaurantes, no mundo político, no mundo filosófico. Eles inventam estatísticas à torta e à direita e dizem, é isto daqui, ó, foram coletados. Foram coletados como? CPF, RG, eletronicamente, pessoalmente? Quais perguntas foram feitas? Perguntas enviesadas, perguntas com cunho político, idealizadas, estilizadas. Quer dizer, esses institutos ficam devendo muito à verdade estatística. Ponto. Presente conosco aqui também, minha esposa, Rosa Valentim, dando a paz do Senhor aos irmãos. Paz, esposa. Vamos continuar aqui com as nossas leituras. O golpe dado. Opa. Volta aqui. Pronto. O golpe dado pela psicanálise com a introdução no mundo da noção de inconsciente e seus desdobramentos na visão religiosa do homem moderno não deixou intacto o valor antes indiscutível da crença e das religiões. Ainda mais que, do ponto de vista da nova disciplina recém-praticada, podia-se dizer que a religião intimidava a inteligência, demonizava o prazer, mantinha a vida comprimida por leis rígidas e impossíveis de serem observadas, o que finalmente acabava por adoecer o homem. Para completar o cenário antirreligioso da época, existia de maneira geral a crítica de que a Igreja, ao longo dos séculos, havia se oposto à liberdade de pensar, de falar e de desejar. Para confirmar o mal religioso, os analistas, em sua prática, podiam testemunhar que muitos pacientes, devido à educação e a uma identificação com as ideias religiosas ali propostas, se colocavam pregados a uma cruz imaginária onde sofriam sem morrer. O que a gente quer dizer com isso? Veja só como que nasce a ciência chamada psicanálise. No cenário de desconfiança. As pessoas eram naturalmente religiosas. Como eu disse, ou iam para a sinagoga, ou para a mesquita, ou para a igreja. Ou iam para os círculos de Viena. Fumar, beber e discutir filosofia, política, ciência e religião. Ponto. Então, nesse cenário de desconfiança, surgiram os analistas. Antes de surgirem os psicanalistas, surgiram os analistas. Vamos analisar a realidade. Vamos analisar a política. Vamos analisar os religiosos. Vamos analisar os discursos que estão sendo feitos. Nesta mesma época vai surgir o desconstrucionismo. Esses desconstrucionistas, eles são pessoas que eles dizem o seguinte: nós estamos com fragmentos da realidade. Esses fragmentos foram juntados e montados num discurso histórico, e nós vamos desconstruir esse discurso e vamos ver que são só fragmentos da realidade e não a realidade mesmo. Surgiram os analistas, ou a filosofia analítica. É nesse cenário que surge também a psicanálise. Veja só, os filósofos analíticos e agora os psicólogos analíticos também. Uma grande desconfiança, porque as pessoas que vão tanto para a religião não têm um estilo de vida que demonstram que acreditam na existência de Deus. Certa lenda diz o seguinte, que é uma lenda, eu digo que é uma lenda do ponto de vista assim, eu não estava lá, eu tenho que acreditar no testemunho. Mas certo pregador foi a uma das prisões da Inglaterra, e esse pregador foi ali para pregar sobre Jesus Cristo. No final da pregação, o detento avançou sobre ele e o agrediu. E o chamou de um grande charlatão e um grande mentiroso. Mas por que você está me batendo? Eu sou a tua última chance, a tua última oportunidade. Estou vindo aqui trazer para você a palavra do arrependimento, a palavra de Deus. E o detento disse, diz a lenda, disse assim: você não acredita no que você está dizendo.
Porque se você realmente acreditasse no que você está dizendo, você estaria pelo mundo inteiro proclamando essa mensagem radicalmente para todas as pessoas. E não simplesmente vindo aqui como um sacerdote receber uma última confissão e ministrar uma extrema unção. A desconfiança dos ateus é a seguinte. Então, você imagina uma pessoa que perdeu a fé e está indo conversar com você. Se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? Se esses crentes realmente crescem no Evangelho, crescem em Jesus Cristo, crescem nessa pregação tão fantástica, a vida deles seria outra. A vida da sociedade humana seria outra. As pessoas não creem, ou não vivem, só teatralizam, só representam. Esta é a queixa do ateu. E muitos, você sabe que no dia a dia dizem o seguinte: se for para ser crente como ele ou como ela, me deixa do jeito que eu estou. Ou existem pessoas que não são crentes, que têm melhor caráter do que muita gente que é crente. É esta a desconfiança. Então você vê que aquele cenário que estava em volta, quando surgiu a psicanálise, perdurou e frutificou como um ateísmo funcional. Que nem eu disse para vocês, um ateísmo existencial, onde as pessoas não se importam se Deus existe ou não, vivem a maior parte do tempo como se Deus não existisse, nem juízo final, nem anjos e nem demônios, e aquele ateísmo que ele é filosófico, que escreve livros e milita. Presente conosco aqui também nosso irmão Lourival Silva. Nobre professor, quanto ao censo que o número de evangélicos supera o de católicos em 10 anos, entra nesse balaio? Certamente que entra, né, meu irmão? São, vamos lá, 210 milhões de brasileiros no nosso país. Tá. Tiraram da onde essa estatística? Das certidões de nascimento? Quantas crianças nascem que não são registradas no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Quantos estão efetivamente trabalhando? Quantos estão registrados pelo Ministério do Trabalho? Quantas crianças estão na escola? Quantos evangélicos estão registrados no banco de membros da sua igreja? Como que o governo tem acesso às estatísticas de evangélicos no Brasil? Pela quantidade de templos? Quantos templos são clandestinos, não tem CNPJ nenhum? Quantas pessoas simplesmente aparecem na igreja evangélica uma vez e não voltam nunca mais? Portanto, essa estimativa, essa estatística, ela é fantasiosa. Ela não representa a realidade. Foi porque a pessoa preencheu uma ficha de entrevista? É porque ela declarou na faculdade de que qual é a religião dela? Porque nasceu de pais evangélicos? Não tem base. É por aí, o irmão Lorival. A gente pode ficar reproduzindo como papagaio essas estatísticas ou pode fugir desta lenda. Não sabemos. Não sabemos se é 100 milhões, 60 milhões, 40 milhões, 10 milhões. Não sabemos se é 1,5 bilhão de cristãos no mundo, de fato. É uma estatística, por causa que 1,5 bilhão de pessoas são cristãos. No mundo de 8 bilhões de pessoas. O ano passado nasceu a pessoa de 8 bilhões no mundo. Da onde isso? Era 1,5 bilhão de chineses, diminuiu para 1,2 bilhão de chineses. Eram 450 milhões de americanos. De repente, já são só 400 milhões. Da onde tiraram essas estatísticas? Não contaram um a um. Não tem um banco de dados. A mesma coisa aconteceu durante o período de levantar as estatísticas de quem foi acometido por Covid. Quantas pessoas, de fato, faleceram em decorrência da Covid, quantas não, e por aí vai esse mundo estatístico. Só para tocar no assunto. Quantos foram vacinados, quantos não foram vacinados, e por aí vai. No caso, como o irmão perguntou, aí vai nosso ponto de vista. Vamos lá. Portanto, você vê que está destacado aqui. Podia-se dizer que a religião intimidava a inteligência. Quer dizer, começou a ter aquele monte de acusação.
As pessoas que estão dentro da religião ficam com a sua inteligência lacrada, porque não conseguem pensar na não existência de Deus. Tudo fica restrito à teologia. Eu tenho que ver se Deus aprova, se Deus não aprova. Demonizava o prazer. Você imagina as pessoas que hoje são hedonistas. As pessoas que são hedonistas vivem em busca do prazer maior, do prazer máximo. Se vocês estão assistindo a série de palestras que eu estou trazendo aqui, rápidas, né? Bem rápidas, são curtas, sobre as obras da carne, o hedonismo é a busca do prazer ao máximo. E a carne, ela saboreia a carne. Quer dizer que o prazer tem sabor, tem cheiro, tem cor, tem textura, tem aroma. Aí surge a culpa. Eu estou me sentindo culpado por sentir prazer. Aí vem a psicanálise para dizer, ué, prazer é resultado de sinapses, de estímulos. O prazer é natural. Portanto, tem a libido em busca do prazer e corre do desprazer. A religião condenando o prazer como sendo algo hedonista, mundano. É isto? Você imagina uma pessoa te procurando para poder perguntar, eu sinto culpa por sentir prazer. Como que você responde isso daí? Então, mantinha a vida comprimida por leis rígidas e impossíveis de serem observados. Outra denúncia que os ateus fazem contra os religiosos é sobre a hipocrisia. As pessoas impondo regras e moralidades sobre terceiros, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ou como disse o apóstolo Paulo, as coisas que eles dizem, as coisas que eles fazem, até dizê-lo é torpe. Ou como disse o Senhor Jesus, eles atam fardos pesados para que as pessoas levem, mas eles mesmos não encostam a mão. Aí vem a denúncia. Hipocrisia. Por que cria leis rígidas para os outros cumprirem e no escurinho do cinema, no escuro da noite, fazem totalmente ao contrário? Vocês veem os fundamentos do ateísmo na prática, né? É até desesperador pensar nisso. E o que finalmente acabava por adoecer o homem. As pessoas assumindo esse estilo de vida em busca da propaganda da religião, salvação eterna, bem-estar espiritual, está quites com Deus, vai tranquilamente e ao mesmo tempo vivendo uma vida dupla, acaba tendo a sua mente adoecida ou neurotizada. Quero sempre lembrar que nós estamos aqui falando sobre o tema do ateísmo na psicanálise. É aquela questão, para ser psicanalista eu tenho que ser ateu? Uma boa parte da psicanálise ela desacredita dos fundamentos religiosos das pessoas. O que nos leva ao cenário imperialista, que continua dentro da mesma temática. Vamos ler juntos. O novo cenário gerado pelo avanço da psicanálise na civilização ocidental reservou-lhe grande receptividade e dotou-a de grande prestígio junto à cultura, levando-o a tornar-se uma referência indispensável a qualquer campo de saber que se referia ao humano. Correlativamente a isso, observou-se o surgimento, após os anos 50, de um certo imperialismo psicanalítico. Segundo J. A. Miller, em seu artigo Psicanálise e Conexões, a psicanálise, tendo como característica primordial algo de uma conversação, entendia poder tomar tudo que pudesse entrar nessa conversação como material sujeito à prática de seus procedimentos. Estando frustrados com as propostas da religião e a religião não entregando o produto de consumo, paz com Deus, noites tranquilas, segurança de vida eterna, harmonia na humanidade, prosperidade material, as elites pensantes, ou materialistas, ou ricas mesmo, passando pelo seu analista, encontraram agora no seu analista o antigo padre, que era o confessor. Então, você lembra dessa figura. O confessor recebia todas as confissões e postava as suas penitências, Pai Nosso, Ave Maria, doações, peregrinações. Agora não. A elite pensante ou elite pagante
ela agora encontra o seu analista e ali ela pode desaguar todas as suas confissões, falar o que bem entende, da forma que bem entende, sem receber a censura do padre. Não é mais pecado. Olha só, o conceito de pecado dentro do ateísmo, ele é aniquilado, meu irmão e minha irmã. Não tem. A psicanálise, eu disse para vocês, ela naturaliza todas as coisas. A culpa que a pessoa sente, ela fica desculpada, afinal de contas, agiu por impulsos, agiu por trauma, agiu por neurose, agiu por determinação da sociedade. E dentro da psicanálise ateísta, Deus não existe. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ser supra-humano. Portanto, não existe a noção de pecado. Não tem. As pessoas começam a ficar aliviadas, né? Não é pecado sentir prazer, ir em busca do prazer máximo. O que eu fiz está desculpado porque foi uma pulsão, foi um impulso. Não é que foi sem querer, foi um querer que a moral cristã, ou judaica, ou islâmica, ou religiosa, considera como erro. Mas não era um erro. Quer dizer que começou um frenesi. Vou falar com o meu analista. Eu estive conversando com o meu analista. Eu estive conversando com o meu psicoterapeuta. Você, como pastor evangélico, cristão, estudante das nossas aulas aqui nos cursos dos teólogos de fronteira, sabe que nós não vamos descartar jamais o conceito de pecado. Agora, como dizer a uma pessoa que está com a sua mente perturbada, adoentada, de que o que ela está praticando é pecado? O que ela está sentindo é pecado? O que ela está querendo é pecado? O que ela está intencionando é pecado? Aqui está o seu dilema. É separar o pastor do psicanalista. A pessoa sabe muito bem. Se ela quisesse uma desculpa para o seu pecado, procuraria um psicanalista profissional. Ele vai fazer isso aí com maestria. Agora, você é um cristão, tem a Bíblia no coração. É você quem tem que ter o discernimento de colocar as coisas no seu devido lugar. Como? Lembre-se dos métodos que nós já passamos aqui no nosso curso de psicoterapia pastoral. Você está lembrado? A terapia da presença, a terapia da vontade, a terapia da ressignificação e a terapia do idealismo simbólico, passar pelas 4 fases. Quer dizer, em determinado momento, em determinada hora, vai ser necessário apontar para as escrituras e mostrar como as escrituras mostram que este sentimento, comportamento, vontade é resultado de uma natureza pecaminosa. A pessoa é assim porque ela é pecadora. E se der vazão a esse sentimento, a essa vontade, comete o pecado, o que adoece a alma também, o que adoece o coração, o que adoece a mente. Eu sempre lembrarei dessa frase e relembrarei a vocês uma frase que se repete. Desde que eu conheci a Jesus Cristo, nunca mais eu pequei em paz. É impossível que uma pessoa levando uma vida de pecados consiga encontrar algum alívio psicológico, psicanalítico com você que atua pastoralmente. Aliás, as confissões dos pecados das pessoas vai te incomodar. Você vai levar para o joelho, vai levar para a oração, vai pedir a Deus sabedoria para que no momento apropriado haja um confronto. Isso eu lembro de Soren Kierkegaard dizendo sobre a consciência alarmada do cristianismo. O Champlin, ele fala que o protestantismo ele tem um espírito corretivo. É por isso que é chamado de protestantismo. Espírito corretivo do protestantismo. A pessoa será confrontada com seus pecados. Assim, vamos lá. Tem a ordem do humano, demasiadamente, comum, natural, sem escândalos, nada nos escandaliza, ponto. Aí tem a ordem do pastoral, do teológico, do bíblico, do evangélico. Em que momento? Por isso que a gente fala de um tratamento de médio prazo. Eu não falo de tratamentos a longo prazo.
1 ano, 2 anos, a vida inteira. Não, médio prazo. 3 semanas, 3 meses, ponto final. Vamos para outra, vamos para a próxima. Senão a pessoa se vicia em fazer as suas terapias e nunca sai curado daquele mal, que é o mal que lhe atormenta a mente. Quer dizer, em algum momento você tem que dar alta para o seu paciente, meu irmão. Acabou o tratamento. A partir daqui é só pastoral. A partir daqui é o trabalho evangelístico. A partir daqui é converta-se. É João Batista na veia. Ana Lúcia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Já é 10h52, estamos com 40 minutos da nossa aula. Hoje foi um dia muito importante, eu revi dois bons amigos. Eu mandei até uma postagem para vocês ali no grupo. Estava com vocês dois bons amigos. São amigos de 20 anos de estrada, hein? 20 anos. A mais, hein? 25, 29 anos. 29 anos de estrada. Quase 30 anos. Então, são amigos que a gente se encontra vez por outra. Hoje foi um dia bastante salutar, conversando com esses dois bons amigos que arejou bastante a nossa mente aqui. Continuando aqui, os ateísmos do psicanalista. Os limites da consciência do projeto secularista freudiano, veja assim o palavrório que nós temos aqui. Limites de consistência do projeto secularista freudiano, citado acima, não tiveram relevância no sentido de modificar a equação psicanálise e ateísmo. Aquela frase do Billy Graham: o diabo sempre terá um barco preparado para levar as pessoas que querem se afastar de Deus. A religião não resolveu, Deus não resolveu miraculosamente. Para onde vamos nós? Vamos para longe. O diabo preparou o barco para levar a pessoa para longe, para o ateísmo. Estou falando de todos. Sempre, em algum momento, aquele que se dedica ao estudo das letras. Você lembra lá do procônsul falando com Paulo? As muitas letras te subiram a cabeça. Então, as pessoas de letras, em algum momento, vão ser tentadas a se afastar da fé. Diz que, dentro da psicanálise, isso vai ser mais frequente. Que é tudo tão sujo, né? É algo tão sórdido. As pessoas têm os seus desejos, as suas libidos, as suas vontades, de uma maneira bem absurda mesmo. Vamos continuar aqui a leitura, vamos lá. E o sucesso e o movimento inercial produzidos pela expansão da psicanálise tornaram-se ainda menos favorável a qualquer revisão desses limites e modificação desse equacionamento. Assim, a identificação do analista com o ateu permanece vigente e aparece frequentemente na fala dos analisandos, quando, querendo tocar em assuntos da espiritualidade ou religiosidade, acabam por se prevenir. Mas vocês não acreditam nessas coisas? Mas acho que você vai interpretar isso como? Aqui, como eu disse a vocês, o analista ele tem a sua ideologia, ou a sua formação, ou o seu preferentismo. E nesse caso, vamos falar de tudo. Mas vamos falar sobre Deus? Vamos falar sobre a sua fé? Como seria confrontar uma pessoa que está na igreja e perguntar para ela: você realmente crê em tudo que acontece na igreja? Pode falar abertamente. Você crê que é Deus? Você crê que é o Espírito Santo? Não fala abertamente, fala assim. Aqui não tem ninguém para nos ouvir, nós não estamos no púlpito e não vai virar assunto das páginas sociais da nossa igreja. Quantas pessoas diriam: não, eu não creio. Eu vejo que tem muita manipulação, muito artificialismo, eu vejo que tem muita politicagem, tem coisas que não dão liga, não dão cola. Aí você descobre que a pessoa já está dentro de um ateísmo funcional. Essa desconfiança dela leva ela a um ateísmo funcional. Ela não crê que tudo que está acontecendo ali realmente é de procedência divina, de Deus.
E tanto vem as desculpas, né? É porque todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo é falha, ninguém é perfeito. É por isso que as coisas são do jeito que são. Mas é para ser assim? Era para ser assim? Não é um adoecimento da alma você estar num cenário e representar um papel? Se é para ser cristão, vamos ser cristãos autênticos. Vamos sentir o peso da cruz. Vamos nos responsabilizar pela prédica e a prática do Evangelho. Se não vivemos o Evangelho todo, o apóstolo Paulo ou o Senhor Jesus dizem: anda conforme aquilo que você recebeu e não conforme aquilo que você não recebeu. Já que você não foi chamado para ser nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, não anda com anjo, não tem auréola, não ultrapassa paredes. Hoje, né, estava conversando lá no podcast, na Rádio EQEV, não sei se vocês assistiram já o podcast ali, estávamos falando sobre Pedro. Por que Pedro afundou? É porque andar por cima das águas não é coisa para nós, meus irmãos. Não é coisa para nós. Andar por cima das águas é para Jesus. Fazer os milagres da multiplicação dos pães no meio do deserto é para Jesus. É uma obra cristã de Cristo. Enfrentar o diabo no meio do deserto e vencer as 3 tentações é para Jesus junto com o Espírito Santo. Nós estamos aqui restrito a afundar das águas. Nós olhamos para o cesto e fala: o que é isso, né? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande. Manda todo mundo para casa e cada um vai se virar para ver onde vai dormir e onde vai comer. Isso que é o humano. É disso que nós estamos falando. Sem neurotizar as pessoas, como se nós fôssemos operadores de milagres. Aqui eu lembro o apóstolo Pedro. Por que vocês estão olhando para nós como se por nossa virtude ou poder este homem estivesse andando aqui? Eu declarei: não tenho nem prata e nem ouro. E Pedro fala: nem prata, nem ouro, nem virtude, nem poder. Se este homem está andando aqui, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ainda assim, tiveram que pegar o homem pelas mãos para que ele pudesse se apoiar em suas mãos, fortalecer os seus calcanhares, os seus artelhos, e ele entrar louvando a Deus no templo. Quer dizer, colocar-se em pé, sair saltitando, entrar louvando a Deus no templo, é coisa para o homem que era coxo. Dizer a palavra em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, era o que Pedro podia dizer. Agora, o milagre está nas mãos de Cristo. Veja que nós estamos colocando aqui as coisas no seu devido lugar. Essa é a nossa palestra dessa noite. Vamos humanizar, vamos naturalizar, vamos desmistificar. Chegou o momento de chamar pecado de pecado e falar pastoralmente. Chegará o momento, isto é pecado. Isto desagrada a Deus e adoece a alma. E quando chegar a hora do milagre, andar por cima das águas, você anda só um pouquinho, depois você afunda. O milagre é chamado de milagre porque só Deus pode fazer milagres. Estamos aqui às 11 horas da noite, chegando ao zênite da nossa palestra, e quero ler com vocês, deixa eu ver. Bom, eu vou deixar isso aqui para o encerramento da semana que vem. Como você lê aqui, neste caminho, Benayer diferencia de modo esclarecedor 3 modos do ateísmo no psicanalista. Aí vem aqui. Primeiro, o ateísmo metodológico. Segundo, o psicanalista ateu. Terceiro, transformação da atitude metodológica em absoluto. Nós vamos falar sobre isso aqui na palestra da semana que vem. Hoje é o dia 21 de abril de 2025. Aí nós vamos para a quarta palestra, dia 28 de abril. Se for necessário, a gente vai até o dia 5 de maio com 5 palestras no total. Vamos ver como que a gente consegue encerrar este assunto na semana que vem, para a gente poder dar conta do recado. É isso, meus irmãos. Nós terminamos aqui. Sou o professor Rogério de Souza, esse é o curso de Psicanálise Pastoral.
junto com vocês, e estamos aqui nos encaminhando para o encerramento desse curso. E perguntando se nós vamos falar ainda sobre psicanálise a partir do mês de julho, ou se nós vamos falar de psicologia pastoral. Estou com um material muito bom de psicologia pastoral, que seria psicologia clínica pastoral, e vai ser um complemento muito bom para quem já se formou em psicanálise pastoral. Em contrapartida, nós também temos que fazer a mentoração. E a mentoração é para você que está já atuando, para você que já está atendendo. Mas eu preciso conversar com vocês, não vai ser nesse canal, não vai ser neste momento. Portanto, fiquem atentos lá no grupo, porque eu vou fazer a consultoria com vocês, qual que vai ter a maior procura. Se vai ser voltado para a psicologia clínico-pastoral ou se vai ser para a mentoração psicanalítica. Vocês perceberam que hoje lá no podcast eu estava falando sobre os efeitos psicanalíticos da música na igreja. Tem bastante material para ser trabalhado ainda. Nosso irmão André Luiz já coloca aqui para nós abordarmos, propormos um curso de psicologia clínico-pastoral. Já tem um voto, né, irmão Luiz? Muito bem, fiquem na paz, orem por nós, que Deus nos dê a graça, em nome de Jesus, para que a gente não fique aqui só numa conversa e essa conversa não leve a fruto algum. Que haja fruto e frutifique na sua vida, na sua família, no seu ministério e muitos sejam abençoados em nome de Jesus. Paz, meus irmãos.